Oi, pessoal! A pauta de hoje é o monitoramento de glicose. Você que é diabético, a gente sabe a importância da medição glicêmica, da gente saber em que pé que está a sua diabetes. Então, vamos lá resgatar. Hoje a gente tem várias tecnologias para conseguir aferir a glicose e ter uma ideia do seu controle. Então, o mais comum hoje são os glicosímetros, que são um sistema de medição em que você usa uma fita reagente, né? E põe lá uma gotinha de sangue, lembrar que é um sangue total, e isso vai me dar um valor de glicemia, né? Então, você precisa fazer a picada do dedo. Tem alguns pacientes que eles têm um certo pânico, um desconforto dessas picadinhas no dedo. Alguns pacientes, eles questionam que, dependendo do tipo de glicosímetro que eles medem a glicose, existe diferença. Hoje é bem estabelecido que esses aparelhos, eles são confiáveis e, dependendo do fabricante, existe uma variação, só que ela é esperada. Em média, essas medições elas têm um intervalo de variação de 10 a 600 miligramas por decilitro. Então, às vezes também aparece lá no visorzinho o HI, que é high, que é quando está muito alta a sua glicemia, ou LO, que é quando está muito baixa. Se isso estiver acontecendo com muita frequência, a gente tem que pensar em alguns problemas que podem interferir nessa medição. Os mais comuns são com a fita, né, com a tirinha que você introduz no aparelho, o leitorzinho mesmo, ou alguma coisa com o paciente. Então, a tira, vocês têm que ver a validade da tira, se a tira não ficou aberta, se ela não está suja, se a quantidade de sangue que você pôs na fitinha foi suficiente. Por outro lado, o armazenamento dessas fitas é importante. O frasco ficou aberto ou sujou, ficou em temperatura muito quente. O aparelhinho, existe alguns que eles têm um código, então você tem que codificar em relação à fita que você vai introduzir. Então, às vezes o paciente vai manipular e não codificou corretamente. Ou o paciente está com algum problema, por exemplo, com febre, ou ele está com a mão suja e suja a tira. Então, são alguns interferentes que eles podem contribuir para estar mudando a medição da sua glicemia. Mas, independente do tipo, ela vale. Se você estiver tendo muita oscilação, precisa rever todas essas coisas para ter uma medição mais fidedigna, tá bom? Outra forma hoje é o monitoramento contínuo de glicose. Hoje tem o sistema Flash, que são sensores que são introduzidos no subcutâneo. É um filamento super pequenininho, indolor, e que ele fica aqui, em geral, no antebraço, e é um sensor que ele fica 14 dias. No 15º você troca. E você tem um leitor, ou pode ser pelo próprio celular, você afere a sua glicemia N vezes, sem a picada do dedo. Então, ele é indolor e, diferentemente dos glicosímetros, ele mede a glicose no líquido intersticial. Mas existe uma compatível, né? Existe uma relação aí do sangue total e do sangue intersticial que você pode comparar fazendo a ponta do dedo. Existe só um intervalo de diferença. Aí, nesse sistema de monitoramento contínuo de glicose, esses aparelhinhos você tem alguns outros benefícios. Você tem o seu histórico do seu curso glicêmico, você tem umas setinhas assim que dão as setas de tendência. Então, ele te avisa se a sua glicemia está subindo, se está mantendo, se está caindo muito rápido, que isso é benéfico para você tomar uma atitude na hora, né? Então tá caindo, então eu vou comer. Nossa, tá subindo, acho que eu vou corrigir. E assim você mantém uma média de glicemia mais contínua.
Hoje é sabido que a variação da glicemia é que é o problema. E nesses sistemas a gente consegue averiguar isso mais de perto se a gente for comparar com os glicosímetros, tá? Mas os dois estão valendo, o que é importante é você medir. Nessa tecnologia que eu venho comentando, os avanços eles vêm assim, né? Cada vez maiores. E hoje já existem desenvolvimento de alguns sensores indolores usando outros tecidos para averiguar a glicemia. O último foi em forma de relógio e através dessa tecnologia ele lê a glicemia através da pele, ou seja, não tem furadinha, não fica com o sensor. Já existem outros, sim, uma provável lente de contato ou algum sensor no lobo da orelha. Então, assim, o futuro do diabetes, ele está bem promissor. Se você quiser saber mais alguma coisa a respeito dessas tecnologias novas ou as que já existem, se você já se deparou com essas oscilações no seu glicosímetro, me pergunta que eu te respondo.